Enquanto a maioria dos bancos centrais do mundo estão fazendo corte de juros e estão prevendo um crescimento e inflação cada vez menores, o Fed está literalmente paralisado, pensando exatamente o contrário. E isso pode criar uma série de problemas para o resto do mundo, porque exatamente o centro ali do sistema eurodólar, né, os dólares fora dos Estados Unidos, que tem o centro definido ali da sua gravidade dentro dos Estados Unidos, e o que acontece como política doméstica afeta literalmente o mundo inteiro, que não consegue produzir os seus próprios dólares. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então vamos direto aqui ao assunto. Esse gráfico foi muito bem feito aqui pelo Cobase Letter, que eu sigo bastante no Twitter. Ele tem alguns gráficos bem interessantes, onde você mostra ali quais são as tendências dos bancos centrais ao redor do mundo. Você percebe claramente um sincronismo muito grande entre a maioria dos países desenvolvidos, né? Aqui não envolve os mercados emergentes, etc., o Brasil, porque estamos num ciclo um pouco diferente, eles estão em fases diferentes do ciclo, digamos assim, mas aqui você percebe claramente como a maioria dos países, durante 2022, na pandemia, teve ali o supply shock, que é que eu já falei bastante nesse podcast, onde você teve uma subida de juros, porque afinal de contas subiram os preços, independente de ter sido literalmente fisicamente o que aconteceu, você tem preços mais altos, significa que é inflação, e a única arma que o Banco Central tem é literalmente fazer os juros subirem, é a única coisa que eles sabem fazer. E aí você acaba subindo esses juros e chega um momento que ele atinge um platô, agora tá bom, né? Queremos atingir o tal nível neutro ou taxa de juros neutra, que na verdade não existe, porque não existe essa dinâmica entre esses dois componentes, e aí depois começa a vir uma pressão popular cada vez maior, alguns bancos centrais vão reagir mais rápido do que os outros para fazer o famoso pivot, né? Quando você deixa de ser hawkish, espera que os preços subam, que a inflação suba e vai subindo os juros, e aí você agora quer reestimular, entre aspas, né? A gente sabe que não funciona dessa forma, mas é exatamente assim que eles pensam. Agora, eu queria dar um destaque para essa linha verde aqui de baixo, que é a Suíça, onde ela já vinha ali com juros negativos antes da pandemia e foi bastante reticente a começar a subir esses juros, passando a ter juros positivos durante um certo tempo, só que ela foi a primeira a já baixar novamente. Então, a Suíça é como se fosse um pouquinho daquela bola de cristal, do eu sou você amanhã, talvez com uma mensagem do Fed, então eu ficaria bem atento nessa parte aqui, e você vê esse sincronismo acontecendo ao redor do mundo. É literalmente um banco central olhando para o amiguinho do lado e vendo assim, opa, ele está cortando, talvez seja melhor cortar também, porque nós temos um sistema monetário globalizado. Apesar de todos os problemas de desglobalização e problemas geopolíticos que não param de aumentar, esse sistema é sincronizado. Só que, infelizmente, ele também sincroniza os problemas. Nós temos, literalmente, um problema de crescimento depois de 2008, muito falado pelo Jeff Snyder do Eurodollar University, onde os países simplesmente pararam de crescer, ou como ele diz, desaprenderam a crescer, e a única forma que você vê é tentar dar um estímulo que não necessariamente funciona. O que cria uma série de confusões, né, sobre o que fazer. Agora, os Estados Unidos, dá uma olhada, ele está bem aqui em cima, em primeiro lugar, ele se manteve, ele está parado, ele está paralisado, ele está dependendo de novos dados. Só que o mais interessante é como que você consegue manipular a a narrativa dos motivos pelos quais eu estou agora numa situação onde eu preciso esperar, como se fosse ali aquele grupo de fato sábio com uma série de PhDs. E eu já fiz uma crítica recente, né, num artigo que eu fiz ali no Substack, para o pessoal que me acompanha, dizendo como que ele simplesmente falou que está numa posição muito favorável para esperar, seja lá o que isso signifique. Literalmente ele está dizendo que eles não sabem muito o que eles estão fazendo e está esperando, como todo mundo aqui, como eu e você, né, pelo próprio Twitter, se bobear, para ver qual decisão tomar do colegiado, mas a pressão dentro do Fed continua aumentando. Agora, olha essa última, essa daqui eu acho que foi ali para o livro dos recordes, porque o Powell literalmente se escorou nas tarifas do Trump, porque automaticamente tarifas têm que ser inflacionárias, porque afinal de contas o preço dos produtos sobe, mas a gente já sabe que não somente isso ainda não se refletiu de forma significativa, como também não conta toda a parte da força deflacionária que ele cria na economia quando você tem que mudar
direcionar o seu consumo para outras coisas, porque você para de consumir determinados produtos que ficam caros demais para você e não se espalham para o resto de toda a economia, porque nós temos um problema de demanda. Mas enfim, aí o Powell chega e fala a seguinte coisa: se não fosse pelas expectativas de mais altas, inflações mais altas, de inflação mais alta nesse ano por conta das tarifas, nós já teríamos continuado os cortes, o que literalmente me faz até fazer essa carinha aqui do facepalm, né? Porque literalmente não faz o menor sentido. Os fundamentos não mudaram em absoluto, mas é ótimo você tentar se escorar e criar um pouco de briga política. Olha, a culpa foi do Trump, foi por isso que eu não caí, que eu não fiz os cortes de juros, enquanto o próprio Trump diz ali também da forma política dele de que nós já vencemos a inflação, mas a inflação já está bem mais baixa, você já deveria ter cortado há bastante tempo. E é claro que isso causa muita confusão, porque ninguém sabe muito bem como investir. Será que o Fed vai deixar os juros mais altos por mais tempo? Isso pode começar a afetar o Brasil? Você ter todo aquele problema do milkshake do dólar? Se tiver um pouco de dúvida em relação ao que fazer com o seu portfólio, você pode fazer aqui no link da descrição abaixo uma vistoria, né, dar uma analisada ali no seu portfólio de forma gratuita. Agora, se você quiser se aprofundar no sistema euro-dólar, tudo o que está acontecendo, né, eu estou juntando não somente os vídeos que você já vê aqui no YouTube, se você me acompanha por aqui, eu também tenho esses vídeos junto com resumos que eu faço, obviamente, com inteligência artificial, para poder ter ali simplesmente o resumo daquele vídeo, para aqueles que não têm tempo de assistir tudo, mas aqui eu tenho artigos bastante detalhados, onde eu entro bem no detalhe da coisa de como funciona a mecânica monetária, coloco bastante esforço aqui para trazer cada vez mais o que não se fala nas faculdades ali de macroeconomia, inclusive com vídeos exclusivos para membros, como se fosse uma mini universidade, e eu também compartilho o meu próprio portfólio para que você dê uma olhada. Então o link, se você quiser entrar, você pode se inscrever gratuitamente no próprio Substack, no link da descrição abaixo. Perfeito? Agora vamos para a parte que a gente sempre esquece de falar, né? Que é observar os bonds de uma forma um pouco diferente, principalmente quando você fala dos Estados Unidos. Então, só o fato de você ter a curva desse jeito aqui, você está vendo aqui, lembrando, né? Quanto mais você compra um bond, menor é o juro que ele dá, é sempre inversamente proporcional ao seu preço. Então você vê aqui essa barriga, mostra que o curto prazo está sendo bem mais demandado do que o longo prazo. Então ele cria essa distorção aqui. É exatamente nesse momento que o Fed acha que influencia o resto da economia. Ele influencia mais nessa parte aqui. Talvez isso seja algo natural, mas ele é reativo, ele não é proativo. Eu sempre falo, você sempre observa o que acontece na curva para depois tentar determinar o que acontece com o Fed, e não o contrário, porque não existe aquela transmissibilidade tão explicada pelos bancos, né, pelos bancos centrais, ou pelo próprio Alan Greenspan, que é o famoso forward guidance, né? Eu vou fazer a mudança, todo mundo me assiste pela mídia, e depois o mercado vai seguir numa sequência automática. Não é assim que funciona, porque esse é um mercado bastante complexo, onde isso é usado como colateral, ou seja, você só consegue obter dólares se você tiver o colateral para apresentar por uma contraparte, que é o repo, né? Eu coloco ele emprestado e depois pago ali com juros. E isso movimenta a economia, e isso movimenta todo o sistema euro-dólar, e isso define se as bolsas vão subir, se o Bitcoin vai subir, se o ouro vai continuar subindo, qual que é a percepção de risco do mercado. Então, essa curva de juros, ela não é controlada nem pelo Fed, mas também não é diretamente pelo Tesouro. Pode ser indiretamente com narrativas, etc., mas você percebe que isso não acontece. E você vê uma queda bastante forte nessa parte mais curta da curva, que sugere que nós tenhamos uma fortíssima demanda por colateral. Então vai ser interessante ver como que isso vai se desenvolver ao longo do tempo, porque o Fed literalmente está numa situação que a lógica seria ele começar a cortar. Só que você vai ter uma série de ruídos, principalmente no curto prazo, em relação às forças inflacionárias que estão vindo. Opa, caiu meu microfone aqui, deixa eu voltar. Das forças inflacionárias que estão vindo por conta de problemas de supply chain ou coisas geopolíticas, só que aí vem exatamente a grande questão.
tudo isso não se trata do que a mecânica monetária de fato está fazendo. Então a economia real está desaquecendo, você tem uma expectativa cada vez maior de preços menores no futuro, de juros menores no futuro, inclusive a parte longa da curva está começando a se achatar cada vez mais, quebrando inclusive toda aquela narrativa da batata quente, né, dos bonds americanos, que ninguém mais quer, afinal de contas, é um trade de sair dos Estados Unidos, é a rotação fora dos Estados Unidos, porque o Trump está criando uma série de problemas e incertezas. Então, esses ruídos que eu quero que você tire para lembrar cada vez mais que os fundamentos são aquilo que vão determinar no longo prazo. Se você for trader, claro, você vai ver uma coisa muito mais day trader, ou uma coisa tática de semanas. Essas narrativas elas influenciam muito mais, da mesma forma que o Fed influencia mais no curto prazo. Só que no longo prazo é importante a gente não esquecer dos fundamentos, só que isso esse barulho criado ali pelo Fed ou com coisas desse tipo, né, que você vê ali na mídia, já começa a criar aquela impressão de, meu Deus do céu, a inflação está vindo, então o Fed não vai cortar. A não ser, então, o que eu vejo hoje é que, a não ser que nós tenhamos uma quebra muito forte, seja ali uma explosão da inflação, que vem se arrefecendo, querendo ou não, e também a parte do desemprego dos Estados Unidos, se não tiver uma explosão imediata, aí o Fed não vai se mexer. E por isso que ele sempre acaba ficando tarde demais, né? Até dando razão ao Trump de dizer o too late, né, Jerome Powell. Então, isso pode influenciar se você tiver aquele higher for longer. Então, se o mundo inteiro começar, imagina, agora vamos para o milkshake do dólar. Se o mundo inteiro continuar o movimento que já está sendo visto nos seus mercados locais, mas o principal player do sistema euro-dólar se mantém justamente por conta de toda essa narrativa de cortina de fumaça, de higher for longer, vou ficar cada vez mais alto, porque a inflação está voltando, eu estou com medo, eu preciso me mexer, ou quem sabe até subir juros, imagina. Aí você começa a ter uma série de problemas e começa a sugar capital, porque não tem como. Você está diante do colateral mais barato que vai pagar um juro comparativo cada vez mais interessante para o resto do mundo e vai deixar isso irresistível, sugando esse capital novamente, fazendo o DXY voltar a subir. E aí é nessas horas que as pessoas se arrependem, né? Acham que tudo que está acontecendo agora vai continuar acontecendo, que é exatamente o que a gente chama de recency bias, né? Então você precisa tentar tirar isso e entender os ciclos dessa mecânica que acaba fazendo o dólar subir novamente, porque os países vão precisar se expor a coisas em dólares para obter mais dólares para pagar suas dívidas contraídas em dólares ao redor do mundo. Então, e tudo isso vai criando essa teia de aranha que ela relaxa e depois ela suga. Ela relaxa e depois volta a sugar. Mas, com certeza, vai ser importante ali ver só para isso, na verdade, que serve você entender o que o Jerome Powell está fazendo, porque, infelizmente, mesmo que ele tenha um tipo de intenção na política doméstica, ele acaba influenciando muito mais o resto do mundo.